Voto dos negros que elegeram o presidente dos Estados Unidos. Nós sabemos que os negros representam 13% da população. Mas eu quero destacar aqui a onda de protestos antirracistas nos Estados Unidos, com a morte do George Floyd. A onda de protestos antirracistas não foram protestos especificamente da população negra, mas foram protestos das pessoas que compreendem que o racismo estrutural dos Estados Unidos, assim como o racismo estrutural aqui no Brasil, marcaram a gestão do antigo presidente, o Donald Trump. E quando a gente fala que marcaram a gestão, a gente quer dizer que a gestão do antigo presidente, o Donald Trump, era uma gestão totalmente marcada por ser racista. E racista não só pelo seu preconceito com relação às pessoas negras, mas ao abandono das políticas públicas que atinge os negros, e aqui os negros de pele escura, mas que atinge aqui os negros também, que são aqueles que são tratados como negros nos Estados Unidos, por uma questão que é uma questão mais social do que necessariamente étnica. Mas temos também outros fatores importantes que temos que pensar que aconteceu nos Estados Unidos, que foram também as manifestações dos atletas. Nós vimos então as manifestações de rua e nós vimos também as manifestações dos atletas, que ao se manifestarem, que a gente vai, por exemplo, para a Fórmula 1 ou a gente vai para o basquete, que é muito típico nos Estados Unidos, e esses atletas, ao se manifestarem contra o racismo, ao mesmo tempo se manifestaram contra a política do antigo presidente, o Donald Trump. E aqui a gente está tentando marcar esse processo através das ações antirracistas. Ações essas antirracistas que tomaram ou que foram levadas ou conduzidas, que tiveram o protagonismo das pessoas negras. E isso não podemos esquecer. O protagonismo desta vez foi das pessoas negras, que fizeram com que as pessoas brancas, ao compreenderem que o racismo é estrutural e que todos sofrem quando o racismo é estrutural, compreenderam que a luta é uma luta a favor da democracia. E aí, nesse momento, deixou de ser especificamente uma luta racial, mas uma luta em prol da democracia em função dos movimentos antirracistas. Então, esses movimentos eles devem ser analisados no Brasil como modelos de possibilidade de futuras mudanças que nós temos que fazer, que nós temos que pensar. Mas, logicamente, que ao pensar isso, a gente tem que imaginar aqui, e aqui eu tenho muita dificuldade de imaginar qual que é a postura dos nossos atletas. Nós tivemos aqui algumas ações isoladas de alguns atletas que rapidamente foi engolida pelas redes sociais, como se não fosse possível fazer isso. Mas a gente entende aqui os atletas, é que eu fico pensando se, por exemplo, o impacto que teria uma manifestação do Pelé sendo identificado como um homem negro e sendo identificado como um homem antirracista. O impacto que isso teria no Brasil no que diz respeito à representatividade e ao racismo no Brasil e também às eleições. O quanto isso seria para o movimento negro, o quanto isso seria para a nossa democracia de extrema relevância. Por que seria? Seria porque nós tenderíamos a pensar que o nosso modelo democrático ele deveria ser, em primeiro lugar, pensado para as pessoas negras, pensadas a partir do racismo, diferente dos Estados Unidos, que é sempre pensado a partir das desigualdades sociais, a partir da questão econômica. O nosso caso aqui, isso aqui é ponto de vista teórico, no nosso caso, a democracia deveria ser pensada em primeiro lugar como combate ao racismo que é estrutural, que atinge consequentemente as pessoas negras e agora tem atingido consequentemente as pessoas não negras no Brasil, mas em sua grande maioria as pessoas negras. Retomando aqui o meu raciocínio, é como se a gente pensasse que o debate antirracista no Brasil, que é um debate democrático, deveria surgir a partir de uma certa coalizão negra. E essa coalizão negra, ela não é ineditismo no Brasil. Sempre existiu a busca por coalizão negra por direitos. Agora não é aquele direito exclusivo do negro, mas é o direito exclusivo da democracia, que os negros não têm o benefício de ter acesso aos direitos. Nós temos os direitos garantidos pela democracia, mas os negros não conseguem acessar esses direitos, mesmo estando em um modelo democrático, um modelo que permite o acesso. E a gente tem que pensar qual que é a motivação disso. O que motiva você saber que você tem direito dentro de um modelo democrático
e ao mesmo tempo, sabendo disso, você percebe que esses direitos, eles não são garantidos. Eles não são garantidos porque as nossas estruturas políticas, elas ainda são racistas. E os nossos representantes políticos, em sua grande maioria, são brancos. E brancos aqui, tem que explicar sempre isso, brancos aqui não se refere à cor da pessoa, mas refere-se à estrutura de poder na qual a pessoa se encontra. Ou seja, a nossa política ainda se encontra em uma estrutura de poder que é branca. As nossas instituições ainda são brancas. E sendo brancas, elas não conseguirão pensar em um processo democrático que seja também e ao mesmo tempo antirracista. Essa é uma das nossas maiores dificuldades de pensar representatividade. E aqui a gente tem que pensar uma coisa que é extremamente importante. O Brasil tem mais casos de violência contra negros do que os Estados Unidos. E os Estados Unidos, repito, não foram os negros que elegeram, mas vidas negras importam. E a ação dos atletas fizeram com que tivesse uma consciência política na hora da eleição, na hora da votação, na hora de escolher o seu presidente. E aqui nós temos um número muito maior de negros que morrem e a gente não consegue enxergar na urna a mesma manifestação. O que eu digo com isso é que a gente precisa, a partir de agora, pegando os Estados Unidos como exemplo, pensar que não basta apenas a manifestação de rua, mas a manifestação em prol de uma democracia que seja antirracista e, ao mesmo tempo, que tenha representatividade negras com consciência racial, que não basta ser negro se não tem consciência racial, com consciência racial nos lugares de poder. Neste caso, que é o caso da eleição, o lugar de poder dos negros é na política. É na política. E não é de agora que os negros têm lutado para ocupar representatividade na política. E nós tivemos diversas histórias que eu pretendo passar se tivermos tempos aqui. Voltando aqui um pouco da violência, para a gente marcar esse momento, como que as eleições dos Estados Unidos foram marcadas por atos violentos, mas ao mesmo tempo por atos antiviolentos, que foram os atos antirracistas. Se a gente fosse dividir aqui os negros entre os países dos Estados Unidos, de 2015 a 2016, a taxa de negros brasileiros mortos pela polícia foi 5 vezes maior que a dos Estados Unidos. 5 vezes maior. Nós matamos muito mais os nossos irmãos negros no Brasil, mas ao mesmo tempo nós não elegemos os nossos irmãos negros no Brasil. Repito, os negros que tenham consciência racial, que tenha consciência histórica e racial. Nós matamos os negros, mas não conseguimos eleger os negros para representatividade, para pensar a democracia a partir do nosso problema, que é o problema do racismo. Por exemplo, no Brasil, os homens negros, como o Floyd, têm 77,1% mais chance de serem assassinados. O negro, ele é mais assassinado do que eleito. E aqui é que entra o absurdo da história. Como que a gente permite, em um país que tem a sua grande maioria negra, permitir que mais se mate do que se eleja? Que mais se mate do que você coloque representantes negros. Existe algo que é quase que esquizofrênico aqui, que a gente precisa analisar com muita calma. E entre as mulheres negras, a chance das mulheres negras morrerem no Brasil é de 64,4% com relação às americanas. E nós temos, da mesma forma, a dificuldade de eleger mulheres negras. Nós temos exemplo agora em Salvador, por ser uma capital tipicamente negra, 2 mulheres negras magníficas, uma é polícia militar e a outra, se não me falha a memória, é assistente social, que são exemplos disso. Mas quando a gente vai caindo para os estados mais do sul e sudeste do país, a gente tem um número muito grande de pessoas negras, neste caso mais voltadas para a periferia, mas que não são eleitas. Claro que aqui temos que tomar um cuidado muito grande, porque agora nós sabemos que existe a cota racial para as eleições. E aqui não podemos ser negros de conveniência. E aqui cabe a formação, que é justamente isso que nós estamos fazendo aqui. E aqui no Brasil a gente sabe que ocorreu ao longo do tempo uma certa espécie de apagamento sistemático das elaborações, das articulações, das organizações negras, de suas lideranças intelectuais. Parece que foi apagado. Parece que toda a história, e o Aldacir está aqui, o professor Aldacir está aqui, para fundamentar isso, esse apagamento da história é como se não tivesse luta anterior. E, por exemplo, isso que a Djamila Ribeiro fala e traz, que é preciso dar lugar de fala, as pessoas acham que simplesmente dar lugar de fala é deixar o negro falar, não, eu quero falar, mas eu quero ocupar o lugar de poder também. Não é simplesmente falar. E essa história, que de fato é a história do apagamento, é uma história em larga escala desconhecida.
desconhecida inclusive pelos próprios negros, porque sempre surge, e aqui sempre surge um negro com boa intenção, um jovem negro com boa intenção, mas que ele não se preocupa mais em olhar a história. E olhar a história e perceber os passos que os outros negros já deram, para não cair em erro. E por que eu falo isso? Porque senão nós tendemos a cair no erro, por exemplo, de eleger um Fernando Holliday, ou esse secretário da Cultura, ou esse outro negro que fica o tempo inteiro ao lado do Bolsonaro. Nós tendemos a cair no risco porque nós olhamos a história a partir de mim, mas não olhamos a história a partir daquilo que já foi feito. E aí é a negação da história, de fato. Isso porque existe uma certa estrutura de intencionalidade que produz esse tipo de ignorância. Esse tipo de ignorância, ele é estrutural também, não é por acaso que quando a gente tenta falar em discutir questões étnico-raciais, é sempre problemático, é sempre tido como mimimi ou coisa parecida, mas é algo como disse a própria Sueli Carneiro, né? É uma certa perversidade estrutural. O que nós temos é uma perversidade estrutural, organizada e tipificada para colocar os negros sempre à margem da própria história e impedir que eles reconstruam a própria história. É a falta de conhecimento, mas não é a falta de conhecimento porque não se tem conhecimento, mas é a falta de conhecimento porque se nega a conhecer, se nega o conhecimento. Mas a gente deu muitas voltas, digamos que progressivas, muitas voltas evolutivas. Cito como exemplo o Luiz Gama, cito como exemplo o pai do Luiz Gama na Bahia. Luiz Gama e o pai do Luiz Gama na Bahia, que foram anti-escravocatos, dois negros, que foram protagonistas da própria história. Isso aqui é um problema, porque não ser protagonista da própria história é não ter memória e não ter poder. E onde que a gente quer colocar o nosso poder? E onde que é o lugar de maior representatividade do poder, no nosso caso aqui, se não for pela representação política? Onde que são... por onde que nós recebemos os benefícios e os direitos por garantia? Por meio da política. E é esse o compromisso, deveria ser esse o compromisso de todo brasileiro. Saber que existe um racismo estrutural, e ao saber que existe um racismo estrutural, é preciso representatividades negras para combater esse tipo de racismo estrutural. Nós temos aqui um certo problema, que é um problema, e aqui eu coloco de fato como um problema, que é um problema de unidade, né? Uma certa unidade de consenso. Claro que essa unidade de consenso, eu falo unidade de consenso aqui, entre os próprios negros no Brasil, porque como nós entramos agora em um modelo liberal em que tudo é fragmentado, que é cada um por si, o capital carrega o resto, parece que nós perdemos um pouco das matrizes ideológicas daquilo que devemos lutar. E ao perder o norte das matrizes ideológicas, nós perdemos o motivo pelo qual lutamos. E aí fica essa luta de cada um por si, o capital leva o resto. Mas mesmo existindo as matrizes ideológicas políticas, nós não deveríamos ter perdido aquilo que nos unifica. E aqui eu não preciso falar o que nos unifica no Brasil. O que nos unifica, e aqui eu falo enquanto os negros, aquilo que nos unifica, aquilo que deve nos unificar, é aquilo que nos mata. É aquilo que nos deixa morrer, é aquilo que nos prende, é aquilo que nos separa. Isso ainda nos unifica. E quando eu falo isso ainda nos unifica, é porque, de fato, ao olhar para a realidade, eu percebo que é essa realidade que eu devo combater. E que se não tiver representatividade que consiga, por exemplo, entender o genocídio da população negra como um problema necropolítico, e não apenas como um problema subjetivo, se é um problema necropolítico, é um problema da sociedade, que pode ser resolvido de maneira democrática pela sociedade. Se pessoas brancas conseguissem, por meio da estrutura, acabar com esse problema, tudo bem, seria louvável, mas não consegue, porque ao entrar no modelo democrático, esse modelo democrático que é embranquecido, em que suas representatividades são brancas e que a estrutura do poder ainda é branco, será impossível a gente dizer que um dia a gente vai acabar com o genocídio no Brasil. E aqui, como eu disse, existiu e ainda existe vários movimentos negros que têm combatido isso. E aí eu sempre alerto para quem está entrando na política, principalmente os meninos que estão entrando agora, por favor, estudem a história. Que assim como nós temos agora lutas unificadas para eleger os negros, é preciso que essas lutas elas estejam apegadas, como é dito, às nossas ancestralidades, às lutas anteriores. Mas não só ou apenas como se fosse um olhar nostálgico. Coloca aqui, por exemplo, o Movimento Negro Unificado, o MNU, em 1970, tinha um perfil mais marxista, mas se você vai para outros movimentos, tem um perfil um pouco mais liberal, assim como você teve o movimento das mulheres negras.
Você percebe? Então é como se eu estivesse dizendo aqui que existe no movimento negro possibilidade para você manifestar qualquer visão política que você tenha, desde que o seu olhar seja um olhar voltado para o nosso problema, que é o problema racial no Brasil. E aí você teria, novamente, independente das ideologias, uma certa coalizão negra em função dos direitos, independente da sua ideologia. Poderia ser, inclusive, de direita, se tivesse a consciência racial e olhasse para o problema racial no Brasil a partir da busca por direitos que acaba com o racismo estrutural que é o nosso. Eu não sei se está no meu tempo ainda, mas eu queria trazer algumas coisas aqui. Por exemplo, você tem assim no Rio de Janeiro a CUFA, né, Central Única das Favelas, em que já consegue se apontar que os negros não querem apenas representatividade política, mas eles querem também ter dinheiro, porque dinheiro, entre aspas, o dinheiro traz liberdade. E aí dinheiro é possível por meio de políticas econômicas. No nosso caso, que somos subservientes de uma política estrangeira e que somos subservientes com relação ao Estado. Então, 2 pontos aqui que eu preciso ir fechando essa conversa. Eu preciso de representatividade de negros com consciência racial na política. É preciso eleger o negro e não matá-lo. Do outro lado, eu preciso ter políticas públicas que olhem também a partir da economia. Eu preciso ter negros no mercado de trabalho que consiga competir economicamente com o branco, que consiga ocupar também o lugar de branco, porque o lugar de preto não é apenas na favela. O lugar de preto não é apenas segurança do Congresso, mas o lugar de preto também é representando as necessidades étnico-raciais. Se a gente conseguir pensar dessa forma, aí sim, e somente dessa forma, a gente pode dizer que a gente está fazendo agora uma política democrática antirracista. E aqui eu estou indo na radicalidade do termo. É preciso pensar uma política antidemocrática que, ao mesmo tempo, seja antirracista. Só que, para fazer isso, eu preciso de representatividade de negras, ou não, mas eu preciso ao menos de consciência antirracista, porque fazendo isso eu vou conseguir pelo menos pensar que o debate antirracista está sendo pensado para de fato diminuir a mortandade e pensar em mais políticas públicas ennegrecidas. Gente, é isso. Muito obrigado pela fala. Tentei cumprir aqui meus 20 minutos fielmente. Teria mais coisa, desculpa a velocidade. Enfim, é isso, gente.